Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. A paz do Senhor, amados irmãos da Igreja Batista Betel, e a todos quantos estão assistindo nesse momento, esse vídeo, nessa sexta-feira abençoada, dia abençoado. Deus nos mandou chuva nesse dia, e nós queremos louvar ao Senhor pela sua bondade e sua misericórdia. Meus amados irmãos, nós queremos nesse momento, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos seus tremendos feitos, pelas maravilhas que Ele tem operado. Logo depois que estivermos orando, da nossa oração, a nossa irmã Amália vai fazer uma leitura devocional da Palavra de Deus. Essa sexta-feira, noite abençoada, na qual o Senhor tem uma palavra para você. Amém? Nós vamos falar sobre estrutura, sobre a nossa estrutura. E que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer, te glorificar, te exaltar, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito e fará. Porque o Senhor é um Deus zeloso, Deus que visita, Deus que restaura, Deus que corrige, Deus que abençoa, Deus que multiplica e Deus que dá esperança. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, nesse veículo de comunicação que tem abençoado tantas vidas. E o nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando, Senhor, também, em nome de Jesus, que muitas vidas possam ser edificadas através desse veículo de comunicação. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos por cada pessoa que nos ouve nesse momento, os irmãos da nossa igreja, Batista Betel, aqui na Cidade da Pedra, que o Senhor esteja consolando, fortalecendo, direcionando, dando vigor, dando ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor Deus, por aqueles que se encontram desesperados, que se encontram, Senhor Deus, frustrados, que se encontram sem esperança, Pai. E nessa noite nós possamos ser sacudidos por Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ouvir a nossa leitura devocional com a nossa irmã, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 121, que tem como título: Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. O Senhor vai me guardar e vai guardar vocês, vai guardar todos nós desta pandemia. Agradeço a Deus a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Nós temos sempre um cântico que nós gostamos de cantar, que fala justamente ao meu redor. Deus sempre está. Diz que sempre há alguém que não provou. Se você não provou ainda, precisa provar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós vamos louvar o Senhor com muita alegria. Há sempre alguém que não provou do grande amor do meu Jesus. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele estará ao meu redor para me guiar, ao meu redor. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor,
guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos os bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu, quando Jesus me redimiu. Desde então, aleluia, eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Aleluia. Tem um hino do cantor cristão maravilhoso, o hino 160. E eu gostaria que cantar esse hino maravilhoso para você que nos assiste nesse momento. Glória a Deus. 160 do cantor cristão batista. Deus, fé contemplada. Como é interessante, Deus contempla a fé. A palavra de Deus diz que chegou alguém muito triste e a Bíblia diz assim, contemplando Jesus, a fé dele. E Jesus cobra a fé. Chegou para os discípulos uma vez e disse, aonde está a vossa fé? Aquela mulher circunfenícia chega arrasada porque sua filha está terrivelmente demoniada. Senhor, socorre-me. E Jesus bota alguns obstáculos, porque ela não era da nação de Israel, era alguém que era gentia, era de fora de Israel. E Jesus Cristo, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. É aquela mulher com humildade. Porque, meus amados, se nós queremos ter fé, queremos alcançar o favor do Senhor, temos que ter humildade para receber as bênçãos do Senhor. E o que é fantástico é quando ele diz assim, não é lícito pegar os pão dos filhos e dançar os cachorrinhos. Ela diz, Senhor, mas até os cachorrinhos caem das migalhas, come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. E disse, nem em Israel eu vi uma fé como a tua. Vai, a tua filha está curada. Meus amados irmãos, Deus quer um coração assim. E Ele contempla a sua fé. Ele sabe como você está. Ele conhece você por inteiro. Hoje nós estaremos falando justamente sobre isso, estrutura, a nossa estrutura. E essa música ela é maravilhosa. Diz assim que tua fé Jesus contemplará. Vamos cantar. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá,
Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida. Dá-lhe tudo quanto a ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Olha que terceira estrofe. Deus já grande maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Contemplará. Eu não sei o que passa dentro de você. Eu não sei quais são as angústias, seus anseios, seus desejos, suas expectativas, mas quem te fez, ele sabe. É por isso que nós temos uma palavra de Deus para você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 103, versículo... Salmo 103, Salmo de número 103, versículo 14. E que coisa maravilhosa o Senhor tem para nós hoje. Nós vamos falar um pouco hoje sobre estrutura. Muito bem. Então, meus irmãos, Salmo 103, Salmo de número 103, verso de número... Só um minutinho, aqui. De número 14, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Senhor, estamos aqui nessa noite abençoada, agradecidos, Pai, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. E lembra a cada um de nós que nós somos pó, nós somos passageiros, o Senhor é eterno, o Senhor é bendito, o Senhor é magnífico. Senhor, fale conosco, tenha misericórdia de nossa pequenez, e nós queremos dizer, e que seja notório em nossa vida, o que disse João Batista: convém que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, em nome de Jesus. Espírito Santo, aleluia, que o Senhor seja o nosso motivador, nosso inspirador, que o Senhor nos guie em toda a verdade e que nós possamos ser edificados e também edificarmos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo é de Davi. Os Salmos é composto por vários autores, a grande parte deles foi Davi quem escreveu. E Davi fala sobre a misericórdia de Deus, ele louva. Ele diz assim: bendiga a minha alma, ele começa dizendo no Salmo, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele começa a dizer alguns favores que o Senhor fez, que só Deus poderia fazer. Ele diz: porque me livraste da perdição, me perdoou pecados, livrou da minha iniquidade. E ele fala: tudo que há em mim precisa bendizer o nome do Senhor.
Ele diz que o Senhor também, na história de Israel, ele manifestou os seus caminhos a toda uma nação e direcionou todo um povo para que eles o obedecessem e fossem felizes enquanto estivessem em obediência. Meus amados irmãos, e ele diz o seguinte, ele por nos conhecer, por nos saber o que se passa dentro de nós, porque ele é o nosso formador, foi ele quem nos criou, o salmista Davi, em meio a tanta gratidão, dizendo, manifestando os feitos do Senhor, ele diz sobre o perdão do Senhor que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem retribui segundo os nossos pecados. Ele abre a sua boca agora e diz assim, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o quanto nós podemos suportar, o quanto nós podemos ir avante. E é interessante que o mesmo salmista Davi, lá no Salmo 139, ele diz, vou falar de alguns versículos que falam poderosamente ao meu coração e ao seu coração. No versículo de número 6, ele começa dizendo no versículo 1 que o Senhor sonda e conhece, sabe todos os pensamentos, de longe o Senhor entende o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar, ele sabe por onde você anda, de que forma você anda e quais são as suas intenções no seu caminhar. Ele sabe toda a tua história. E o salmista Davi, a entender tudo isso, é um Deus que é soberano, é um Deus que é onipotente, é um Deus que é onisciente. Ai, meus irmãos amados, você que está me ouvindo agora, olha que coisa interessante, no versículo 6 ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado e não posso atingir. Que coisa maravilhosa. Davi reconhece que ele não pode atingir esse conhecimento. No versículo 9 ele diz assim, se eu tomar as asas da alva e me deter nos confins dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. No verso 10 diz assim, ainda não haverá de guiar a tua mão. Versículo 13, ele diz assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Davi começa agora a dizer que o Senhor, ele tem convicção de que foi o Senhor, ele diz assim, graça te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Quão são admiráveis as tuas obras. No versículo 23 e o 24, ele encerra dizendo o seguinte, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Veja que como Davi, ele entende que esse Deus que criou, esse Deus que formou, ele tem um desejo de guiar o homem, de direcionar o homem, de dar vitória ao homem, e principalmente ele percebe que um Deus desse que cerca, que ninguém pode se furtar de sua presença, um Deus desse é diferente dos deuses que os homens servem. Os homens querem um Deus que eles possam manipular. E Davi apresenta, crê num Deus que diz, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso suportar. Porque ele me conhece, ele diz, de trás para frente, de frente para trás. Ele conhece e sabe todos os nossos segredos, sem que um deles saia da nossa boca. Deus nos conhece. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura. E o que é interessante, lá em Romanos capítulo 9, olha aí para a sua Bíblia, por favor. Lá no capítulo 9, Paulo pregando aos judeus, as pessoas que eram para ter temor ao Senhor, que viviam arrepiadas, cheias de dúvidas, pessoas que queriam servir a Deus do jeito delas. E ele fala da soberania de Deus no versículo 19 em diante, mas eu quero me deter no versículo 20 e 21 do capítulo 9 de Romanos. E ele diz assim, ao que tem o oleiro o direito sobre a massa, para que possa o barro fazer um vaso de honra e outro para desonra,
Quem és tu, ó homem, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto dizer a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde as pessoas estão inconformadas. É grande o número de pessoas que estão preocupadas com a sua estrutura aparente, com a aparência. E quantas pessoas não gastam com cremes? Não tenho nada contra, pelo contrário. Se você puder se cuidar, se cuide. Coloque cremes no seu rosto, faça tratamento, faça o que for para embelezar, ótimo. Mas, infelizmente, é passageiro, por mais que a gente tente, porque o tempo ele é ingrato. O tempo vem para todos. E o que é interessante é que o homem ele investe muito na aparência. O mundo ele trabalha muito na estrutura externa. E é por isso que o salmista ele diz que Deus conhece a nossa estrutura. A nossa estrutura ela é diferente. É interessante quando o Senhor mandou que o profeta fosse escolher um rei na casa de Jessé. E mesmo ele sendo profeta, o profeta Samuel, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele atenta justamente para a estrutura externa. E quando ele vê o irmão mais velho de Davi, ele diz, olha, estou diante do rei de Israel. Mas o Senhor diz, não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu rejeitei. Eu, Senhor, não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, eu conheço. É por isso que no Salmo 19 diz, ele esquadrinha os meus caminhos, ele sabe a minha história, ele sabe tudo que se passa dentro de mim. E aqui o apóstolo Paulo, pregando para judeus que estão em Roma, ele diz o seguinte, quem és tu, homem? Porque está falando justamente da incredulidade de judeus, de pessoas que eram para demonstrar arrependimento, demonstrar conhecimento da palavra, mas e principalmente temor que se deve ao Senhor, e não demonstravam. E eles assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Versículo 20, porque pode um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então as pessoas estão muito preocupadas com a aparência externa, muito preocupadas, há muita preocupação, mas não há peso para a glória, não tem peso. As pessoas investem na aparência. Por mais que dinheiro que alguém chegue, tenha bem interesse de comprar alguma coisa, se ele não tiver bem investido em certos lugares, ele é medido dos pés à cabeça. E talvez nem seja atendido, e talvez seja pedido para que ele se retire. Se retire, por favor. Já houve casos, já fizeram enquetes, já fizeram pegadinhas a respeito de coisas desse tipo. Porque o mundo, ele trabalha na estrutura aparente, mas Deus trabalha na estrutura do seu interior. Tanto é que a palavra de Deus diz que a transformação que ele causa é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Nós, muitas vezes, queremos dizer, por que Deus não fez desse jeito? Por que Deus não faz assim? E na nossa limitação, achamos que não foi do jeito, por não atender a nossa expectativa. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que o apóstolo Paulo diz. E eu gostaria de trazer essa afirmação para você. A palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus faz além da medicina, Ele vai além das expectativas, Ele faz infinitamente mais, que é incalculável o que Deus faz e pode fazer. Mas aí a pergunta que eu te faço nessa noite, você tem atentado para isso? Você tem se apercebido disso? Que Deus conhece a tua estrutura? Talvez você já tentou expressar a muitas pessoas, colocado a muitas pessoas o que é que se passa dentro de você. Só para você entender mais ou menos o significado de estrutura. Estrutura é o que é constituído ou construído. Organização, aquilo que é base. O que é a base para você? A palavra de Deus diz claramente que Deus conhece a sua base.
Deus sabe qual é a tua motivação, Deus sabe qual é a tua expectativa, Deus sabe. Por isso que no capítulo de número 4, versículo 12 de Hebreus, o escritor dos Hebreus é muito feliz quando ele diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, esta palavra tem poder de conhecer a sua estrutura. Ela é a palavra de Deus e ela é o próprio Deus. Aí alguém diz assim: mas essa palavra é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. E não é somente a palavra de Deus, mas é Deus falando através da palavra. Essa palavra também que um dia se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a palavra de Deus diz que os homens não o conheceram. Mas eu gosto de dizer uma coisa, talvez você conheça Deus do seu jeito, conheça Jesus do seu jeito, mas Ele quer que você o conheça do jeito que você precisa conhecê-lo. Eu gostaria de encerrar dizendo o que o apóstolo Paulo disse em 1 aos Coríntios. Olha que coisa interessante, capítulo 13, versículo 12. Paulo era um homem cheio de intimidade com o Senhor, mas ele diz aqui em 1 aos Coríntios 13, versículo de número 12, porque agora vemos como espelho, observando, mas o veremos face a face agora. Conheço em parte, mas então conhecerei, como também eu sou conhecido. O salmista diz: ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Em seu canto de gratidão, ele diz claramente isso, no seu canto de gratidão, ele exalta ao Senhor e diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus tem trabalhado, tem mostrado a você o que Ele tem para você. Agora, muitas vezes, a gente pensa e pode ver na palavra de Deus, você vai perceber uma coisa, se você tiver curiosidade de ler. Você não vai achar ninguém que Deus disse que Ele tinha qualidades, que Ele se achou com as qualidades que Ele tinha. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa a você. Ele conhece as tuas qualidades. E a curiosidade de Paulo, ele diz assim, Paulo sabia que era conhecido, mas o desejo do apóstolo Paulo disse: um dia eu vou conhecê-lo, como também sou conhecido. Deus que se revela através de situações, de livramentos, de poder, de respostas de oração. Esse Deus que educadamente diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você já pensou que o prazer é você cear com o Senhor? É só você lembrar mais ou menos o que aconteceu com um homem corrupto de Israel, que era ladrão, né, de colarinho branco, e Deus mudou a vida dele. Zaqueu era um homem corrupto, mas Jesus disse: Zaqueu, desça depressa que eu quero comer em sua casa. Todos o censuravam, porque era um homem de péssima reputação, mas quando Jesus entra numa casa, ele mexe com a estrutura, como diz o Regis Danese na música, e mexeu com as estruturas totalmente de Zaqueu. Jesus sabia o que estava fazendo. Preste atenção aqui, quem conhece a estrutura sabe do que foi feito, ele sabe como fazer, a hora que faz e como faz. Amém? Então, quando ele chega na casa de Zaqueu, todos estão ali dizendo: como esse homem é um homem de Deus e entra na casa de um pecador miserável, ladrão, colarinho branco desse. Ele, ao receber Jesus em casa, diz: resolvi uma coisa em meu coração. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que aquele que é avarento é idólatra. E aquele homem, naquele momento, ao receber Jesus em casa, se liberta de tudo aquilo e diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo até 4 vezes mais. Era alguém que tinha uma condição financeira. Imagine aí a situação que estava aquele jovem. Veja só, Jesus conhecia a estrutura de Zaqueu. E a estrutura de Zaqueu balançou. Balançou e se acomodou
né? Muita gente tem que mexer na estrutura, né? Para que a estrutura possa se organizar. E foi o que Jesus fez, mexeu com a estrutura de Zaqueu. E Zaqueu se tornou um edifício de Deus, porque Deus tinha um plano. Deus tem um plano na sua vida. Talvez você seja alguém como Zaqueu, alguém que diz, mas eu sou tão ruim, já fiz tanta bobagem. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha estrutura. Não vá pensar porque tem pessoas que têm um rótulo de pessoas boas que são boas, não. A gente é bom na frente das pessoas, mas por trás não somos bons. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele sabe a tua estrutura. Ele sabe até onde você aguenta. E eu gostaria de orar por você. Senhor, nós estamos nessa noite, na qual nós salientamos aqui o que Davi sentiu, que ele precisava bem dizer ao Senhor por todos os feitos que o Senhor tinha feito a seu favor, de livramento, de ter guardado ele da morte, dos pés à queda. E o Senhor conhece a cada um por inteiro. Ele disse, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha estrutura e lembra que sou pó. Lá no versículo, no Salmo 139, ele disse, esse conhecimento é demais para mim, porque é um Deus que me conhece por inteiro, o Senhor me conhece de trás para frente, sabe toda a minha história, me viu quando estava sendo formado no ventre da minha mãe, me chamava pelo meu nome. E o que é precioso, o Senhor, é que diz, ele pede, o salmista Davi, Senhor, no final do Salmo 139, guia-me por o caminho eterno, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu quero apresentar os caminhos de cada um que está nos ouvindo nessa noite, pedindo que o Senhor dê direção ao caminho, que o Senhor dê libertação a pessoas nessa noite, que o teu nome seja triunfe, Senhor, e que o Senhor mexa com estruturas de pessoas nessa noite, que o Senhor liberte pessoas do cativeiro do pecado e lhe leve para a glória, sejam libertos pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Jesus, e que essas pessoas possam ter o desejo, Senhor Deus, de saber que eles não podem manipular Deus, mas eles têm que se quebrantar, se arrepender, deixe o homem os seus pensamentos que são vãos, e que se convertam ao Senhor, e quando tiverem esse conhecimento, possam dizer como o apóstolo Paulo, o meu desejo é que um dia eu conhecerei como eu sou conhecido. Senhor, eu quero te pedir, por o Senhor conhece, o Senhor sabe a história de cada um, que o Senhor esteja consolando, fortalecendo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. A nossa gratidão, Senhor, por você ter nos ouvido nessa noite, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, o seu lar, e muito obrigado por nos receber. Deus é contigo, Deus tem uma palavra para você. Eu gostaria de encerrar dizendo que Ele não desiste de você. Não desiste de você mesmo. E principalmente, não desista de Deus. Um grande abraço. Deus é contigo. Quanto tempo? Uns 20.